A mensagem transformadora da mendiga negra que inspirou um milionário a deixar seu império. Em uma metrópole vibrante e caótica, onde arranha-céus de vidro e aço refletem a ambição de seus moradores, um milionário de sucesso navegava pelas ruas lotadas, cercado por luxos incomparáveis. A comida dos melhores restaurantes, os carros mais caros, festas intermináveis. Mas no fundo de seu coração, algo gritava que faltava algo. Um buraco escuro e profundo. Uma insatisfação silenciosa que suas conquistas não conseguiam preencher. Ele vivia em um palácio, mas sentia-se prisioneiro de sua própria fortuna. Um dia, enquanto caminhava por um dos bairros mais pobres da cidade, um choque de realidades o fez parar. Ali, ao lado de uma parada de ônibus, estava uma mulher que parecia estar feita de história e dor. Uma mendiga negra com olhos que carregavam a sabedoria de 1000 vidas. Seu corpo magro e encurvado era um reflexo de sua batalha constante contra o desprezo e a miséria. Mas ele ficou paralisado. Ela começou a compartilhar suas histórias, relatos de lutas diárias e vitórias inesperadas. Contou sobre a dor de perder um filho, a alegria de encontrar uma flor entre as pedras, a esperança apesar da adversidade. Cada palavra era um golpe que abalava suas convicções de mundo. Ele ouvia como se estivesse hipnotizado, percebendo que mesmo no fundo do poço, aquela mulher emanava uma luz. Ela fazia o trabalho de deixar as pessoas mais ricas. Enquanto ele, cercado de diamantes e iates, sentia-se empobrecido por dentro. Mas a sociedade não aceitaria isso. Seus amigos, homens de negócios igualmente ambiciosos e sedentos por poder, logo souberam da conexão inesperada. "Não seja tolo, Marcos", um deles exclamou. "Essa mulher não é nada. Você pode perder tudo por causa dela." Eles a chamavam de desperdício. Tentavam convencê-lo a ignorar a mendiga, reforçando que a verdadeira riqueza era o que tinha: dinheiro e prestígio. No entanto, algo dentro dele aquela conexão inesperada não era apenas um capricho, era um chamado. Ao se abrir para a mulher, ele começou a questionar seu legado. Ele faria justiça a quem não tinha voz, a quem nunca teve oportunidades. Mas antes que pudesse processar tudo isso, um segredo sombrio veio à tona. A mulher revelou que era parte de uma história que o conectava a seu passado. Um passado que ele nunca soubera. Ela era irmã de uma amiga de sua infância. Uma amiga que havia desaparecido, engolida pela mesma desigualdade que ele agora começava a entender. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele não apenas enfrentava um dilema sobre seu futuro, mas uma traição crassa ao que pensara ser o certo na vida. Enquanto o peso da verdade o esmagava, sentia-se caindo. A elite em que vivia agora parecia um círculo vicioso de hipocrisia, e a solidão o apertava como um abraço sufocante. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Enquanto as palavras da mendiga reverberavam na mente de Marcos, um peso insuportável se formou em seu peito. A revelação sobre sua amiga desaparecida se transformou em um labirinto de confusões e emoções.
Ele queria entender, mas a dor da verdade o sufocava. O silêncio que se seguiu entre eles era profundo, como um abismo. Então, do nada, um grito cortou o ar. Uma mulher que passava apressada tropeçou nos seus próprios pés e despencou. O barulho repentino espalhou a atenção do público ao redor. Alguns se aproximaram, formando um círculo. A mendiga, antes tão tranquila, levantou-se como se tivesse sido atingida por um raio. Não! Não de novo! Ela gritou, com os olhos chamejando. Aquela cena misturou-se ao pânico e à curiosidade dos espectadores. Marcos, surpreso, se virou para ela. O que está acontecendo? Perguntou, tentando entender. A mendiga estava paralisada, como se tivesse visto um fantasma. Ela parecia ter perdido a conexão com a realidade naquele momento. Mas antes que ele pudesse se aproximar, um homem surgiu do meio da multidão. Alto, com uma jaqueta de couro e expressão tensa, dirigiu-se à mulher caída. Levanta, Rosa! Não pode fazer isso agora! Rosa? O nome ecoou na mente de Marcos, como uma marca registrada que não conseguia identificar. Ele franziu a testa. Quem é você? Perguntou ao homem. Rosa é uma amiga, alguém que eu conheço. E você deve ficar longe dela. O homem grunhiu, seus olhos cheios de raiva e desespero. Ele olhou para a mendiga, que estava com a expressão mais pálida que antes. Você não tem ideia do que está fazendo aqui, não? O tom ameaçador da sua voz fez com que Marcos sentisse um frio na espinha. Para uma pessoa como ele, esse confronto era novo. Marcos sentiu que o chão sob seus pés mudava, enquanto uma nova verdade... Rosa não é quem você pensa que é. As palavras do homem ressoaram em Marcos, fazendo seu coração acelerar. Ele olhou para a mendiga, que agora estava completamente desfeita, misto de medo e resiliência. A mulher levantou a mão como se pedisse silêncio. Marcos, você precisa entender. Sua voz tremia, mas ainda havia uma força ali. Eu não sou só uma mendiga. Sou a ponte entre o que você conhece e o que você nunca quis ver. Nesse momento, um vento frio soprou, trazendo uma sensação de presságio. O homem a puxou para longe do centro da confusão, seus olhos fixos em Marcos, como se o estivesse desafiando a segui-los. A verdade é mais sombria do que você imagina. Vamos. Marcos hesitou, a cada instante sentindo-se mais distante do mundo que conhecia. O que mais ele não sabia? Uma reviravolta imensa estava se formando, e ele estava no centro dela. Antes que pudesse pensar em seguir, um ruído estranho cortou a atenção. Um carro alto e escuro parou abruptamente, sistemas de alarme disparando. Com uma frenagem abrupta, a porta se abriu, revelando alguém do seu passado. Ele não poderia acreditar. A verdade não é apenas sua, Marcos. Ela nos pertence. A pessoa conhecida da janela anunciou, sem deixar dúvidas. E aí, no meio da agitação, com corações batendo acelerados, a vida de Marcos foi despedaçada em fragmentos que piscavam diante de seus olhos. O que ele achava que sabia sobre seu mundo e sobre ele mesmo, agora estava em jogo. Ele precisava tomar uma decisão. Para decidir, ele precisava enfrentar o que estava enterrado. As sombras se alongavam, enquanto tudo girava em torno de uma única pergunta. Qual verdade ele estava prestes a descobrir? Marcos estava paralisado. O coração pulsando forte quando reconheceu a voz que ecoava da janela do carro. Era Ana, sua ex-namorada de tempos de faculdade.
uma memória que ele sempre... O olhar dela tinha um misto de dor e desespero que cortou fundo na alma dele. Ana, o que você está fazendo aqui? Ele não entendia. A verdade não é apenas sua, Marcos. Ela nos pertence. A frase dela fez ecoar dúvidas e medos em sua cabeça. O homem com a jaqueta de couro estava cada vez mais agitado. E a mendiga parecia entrar num estado de choque, o rosto pálido como uma folha em meio a um vendaval. Você não deve estar aqui. É perigoso, gritou o homem, com a respiração pesada, como se ansiasse por algo que não podia dizer. Mas a intensidade do momento elevava-se ao ponto de limites invisíveis. Os murmúrios da multidão ao redor multiplicavam-se, cada vez mais frenéticos. Ana saiu do carro com a mão estendida, apontando para a mendiga. Ela é a chave, Marcos. Você precisa ouvir o que ela tem a dizer. As palavras dela ecoavam como um tambor em sua mente, levando a um abismo de confusão. Escuta, Marcos, insistiu a mendiga, com uma firmeza que surpreendeu os presentes. Eu não sou apenas uma mendiga. Sou parte de uma história que liga todos vocês. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Marcos sentia o mundo ao seu redor desmoronando. Mas você, como você sabe quem sou? Por que o que você diz é importante? Sua voz tremia e ele lutava para manter a calma. O homem de jaqueta de couro olhou para a mendiga, como se lhe desse permissão. Porque a verdade é que você é meu irmão, Marcos. As palavras saíram como balas, atingindo todos os presentes. O choque nas expressões da multidão se misturou à incredulidade que assaltou Marcos. Ele estava paralisado. Como isso era possível? Isso não pode ser verdade! Gritou, sem saber se estava mais furioso ou assustado. Você está dizendo que ela é sua irmã? Ana fazia gestos frenéticos. Não! É ele! Você é o irmão dela, Marcos! Um silêncio cortante envolveu o ambiente. A mendiga desabou em lágrimas. E o homem atormentado manteve o olhar fixo em Marcos. Estava tudo escondido. Mas você precisa saber. Sua família, seu pai, ele fez coisas terríveis. Minha mãe, a mãe dela, Rosa, foi vítima disso. Você precisa entender que sua vida, tudo o que você conhece, é uma mentira. Marcos se sentiu enforcado pela revelação, como se tivessem lhe cerrado o chão. Ele olhou para a mendiga, que agora chorava. Se você é minha irmã, então, em que mundo vivo? Eu nunca soube. A raiva e a confusão lutavam dentro dele. Alguns espectadores começaram a murmurar e a comentar sobre o que acabaram de ouvir. Isso não faz sentido. Como isso pode ser verdade? Alguém na multidão se arriscou a perguntar. A tensão pairava, qual um fio esticado, pronto para arrebentar. Porque eu a procurei e o segui. A vida dela está ligada à sua mais do que você imagina. O homem, agora parecendo mais frágil, deu um passo à frente. Mas você precisa decidir. O que você vai fazer com essa verdade? Um frio percorreu a espinha de Marcos, enquanto olhava para a mendiga e, em seguida, para Ana, que esperava por uma resposta. As pessoas ao redor assistiam como se fossem espectadores de um filme, esperando qual seria o próximo passo desse drama intenso e confuso. Enquanto o caos interno tomava conta dele, o que talvez fosse o maior desafio ainda estava por vir. Ele precisava decidir, mas o que aconteceria se decidisse buscar a verdade? E se ela trouxesse apenas mais dor? Nesse instante, o próprio mundo dele parecia prestes a desmoronar. E enquanto seus pensamentos giravam, a única pergunta à qual ele se agarrava era: até onde ele estaria disposto a ir para descobrir quem realmente era e enfrentar o legado de sua família?
Marcos estava paralisado, o coração p. Ana, o que você está fazendo aqui? Ele não entendia. A verdade não é apenas sua, Marcos. Ela nos pertence. A frase dela ecoava como um tambor em sua mente, levando-o a um abismo de confusão. O homem com a jaqueta de couro estava cada vez mais agitado, e a mendiga parecia entrar num estado de choque, o rosto pálido como uma folha em meio a um vendaval. Você não deve estar aqui. É perigoso! Gritou o homem, com a respiração pesada, como se ansiasse por algo que não podia dizer. Mas a intensidade do momento elevava-se ao ponto de limites invisíveis. Ana saiu do carro com a mão estendida, apontando para a mendiga. Ela é a chave, Marcos. Você precisa ouvir o que ela tem a dizer. As palavras dela ecoavam como um tambor em sua mente, levando-o a um abismo de confusão. Escrita, Marcos! Insistiu a mendiga com uma firmeza que surpreendeu os presentes. Eu não sou apenas uma mendiga. Sou parte de uma história que liga a todos vocês. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Marcos sentia o mundo ao seu redor desmoronando. Mas você, como você sabe quem sou? Por que o que você diz é importante? Sua voz tremia, e ele lutava para manter a calma. O homem de jaqueta de couro olhou para a mendiga, como se lhe desse permissão. Porque a verdade é que você é meu irmão, Marcos. As palavras saíram como balas, atingindo todos os presentes. O choque nas expressões da multidão se misturou à incredulidade que assaltou Marcos. Ele estava paralisado. Como isso era possível? Isso não pode ser verdade, gritou, sem saber se estava mais furioso ou assustado. Você está dizendo que ela é sua irmã? Ana fazia gestos frenéticos. Não, é ele, você. Você é o irmão dela, Marcos. Um silêncio cortante envolveu o ambiente. A mendiga desabou em lágrimas, e o homem, atormentado, manteve o olhar fixo em Marcos. Estava tudo escondido, mas você precisa saber. Sua família, seu pai, ele fez coisas terríveis. Minha mãe, a mãe dela, Rosa, foi vítima disso. Você precisa entender que sua vida, tudo o que você conhece, é uma mentira. Marcos se sentiu enforcado pela revelação, como se tivessem lhe cerrado o chão. Ele olhou para a mendiga, que agora chorava. Se você é minha irmã, então em que mundo vivo eu nunca soube? A raiva e a confusão lutavam dentro dele. Alguns espectadores começaram a murmurar e a comentar sobre o que acabaram de ouvir. Isso não faz sentido! Como isso pode ser verdade? Alguém na multidão se arriscou a perguntar. A tensão pairava, qual um fio esticado, pronto para arrebentar. Porque eu a procurei e o segui. A vida dela está ligada à sua mais do que você imagina. O homem, agora parecendo mais frágil, deu um passo à frente. Mas você precisa decidir o que você vai fazer com essa verdade. De repente, um brilho intenso cortou a multidão. Um carro preto, esportivo e lustroso parou bruscamente e um grupo de homens de terno escuro saiu, com expressões ferozes. O ar ficou pesado, a respiração do público ficou presa na garganta. Um deles avançou, parecendo decidido. Marcos, você tem que ir agora! Ele gritou. Se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. O homem de jaqueta de couro olhou para Marcos, um terror profundo em seus olhos. O quê? Que são eles? A voz de Marcos mal saiu. Ana começou a puxar a armada de homens de volta. Você não está seguro aqui. Eles sabem de tudo! Antes que pudessem fazer qualquer movimento, um dos homens apontou para a mendiga e gritou. Ela é a única que pode parar isso! E com isso o caos se instalou.
Todos começaram a correr, gritos ecoando enquanto Marcos puxava Ana pelo braço. O que está acontecendo? O que ela sabe que eles querem? Ana virou-se para ele. Você não entendeu. Eles querem a Rosa de volta. Se descobrirem que você é irmão dela, será fatal. O desespero em seus olhos cortou seu coração. Enquanto eles tentavam se afastar, a mendiga lançou um olhar a Marcos, desesperado e penetrante. Você precisa decidir agora. O que você quer saber? A verdade pode te destruir. Marcos olhou para Ana, depois para a mendiga e, por fim, para os homens que se aproximavam. Perplexidade, pavor. O que ele faria? A verdade que poderia libertá-lo o aprisionava de maneiras que nunca poderia imaginar. A única certeza que tinha era de que não havia como voltar atrás. O peso de cada escolha se acumulava e ele sentia que em poucas horas sua vida mudaria para sempre. E enquanto o caos explodia ao seu redor, uma pergunta ressoava em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir quem realmente era? Marcos estava paralisado, o coração pulsando forte, quando reconheceu a voz que ecoava da janela do carro. Era Ana, sua ex-namorada de tempos de faculdade, uma memória que ele sempre guardou com carinho, mas que parecia terrivelmente distante agora. O olhar dela tinha um misto de dor e desespero que cortou fundo na alma dele. Ana, o que você está fazendo aqui? Ele não entendia. A verdade não é apenas sua, Marcos. Ela nos pertence. A frase dela ecoava como um tambor em sua mente, levando-o a um abismo de confusão. O homem com a jaqueta de couro estava cada vez mais agitado, e a mendiga parecia entrar num estado de choque, o rosto pálido como uma folha em meio a um vendaval. Você não deve estar aqui! É perigoso! Gritou o homem, com a respiração pesada, como se ansiasse por algo que não podia dizer. Mas a intensidade do momento elevava-se ao ponto de limites invisíveis. Ana saiu do carro com a mão estendida, apontando para a mendiga. Ela é a chave, Marcos. Você precisa ouvir o que ela tem a dizer. As palavras dela ecoavam como um tambor em sua mente, levando-o ao abismo de confusão. Escuta, Marcos, insistiu a mendiga com uma firmeza que surpreendeu os presentes. Eu não sou apenas uma mendiga, sou parte de uma história que liga todos vocês. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Marcos sentia o mundo ao seu redor desmoronando. Mas como você sabe quem sou? Por que o que você diz é importante? Sua voz tremia e ele lutava para manter a calma. O homem de jaqueta de couro olhou para a mendiga como se lhe desse permissão. Porque a verdade é que você é meu irmão, Marcos. As palavras saíram como balas, atingindo todos os presentes. O choque nas expressões da multidão se misturou à incredulidade que assaltou Marcos. Ele estava paralisado. Como isso era possível? Isso não pode ser verdade! Gritou, sem saber se estava mais furioso ou assustado. Você está dizendo que ela é sua irmã? Ana fazia gestos frenéticos. Não! É ele! Você é o irmão dela, Marcos! Um silêncio cortante envolveu o ambiente. A mendiga desabou em lágrimas, e o homem, atormentado, manteve o olhar fixo em Marcos. Estava tudo escondido, mas você precisa saber. Sua família, seu pai fez coisas terríveis. Minha mãe, a mãe dela, Rosa, foi vítima disso. Você precisa entender que sua vida, tudo o que você conhece, é uma mentira. Marcos se sentiu enforcado pela revelação, como se tivessem lhe cerrado o chão. Ele olhou para a mendiga, que agora chorava. Se você é minha irmã, então, em que mundo vivo? Eu nunca soube. A raiva e a confusão lutavam dentro dele. Alguns espectadores começaram a murmurar e a comentar sobre o que acabaram de ouvir. Isso não faz sentido. Como isso pode ser verdade? Alguém na multidão se arriscou a perguntar.
A tensão pairava, qual um fio esticado, pronto para arrebentar. Porque eu a procurei e o segui. A vida dela tá ligada à sua mais do que você imagina. O homem, agora parecendo mais frágil, deu um passo à frente. Mas você precisa decidir. O que você vai fazer com essa verdade? De repente, um brilho intenso cortou a multidão. Um carro preto, esportivo e lustroso, parou bruscamente e um grupo de homens de terno escuro saiu. Com expressões ferozes. O ar ficou pesado. A respiração do homem de jaqueta de couro olhou para Marcos, um terror profundo em seus olhos. O que é? O que são eles? A voz de Marcos mal saiu. Ana começou a puxar a armada de homens de volta. Você não está seguro aqui. Eles sabem de tudo. Antes que pudessem fazer qualquer movimento, um dos homens apontou para a mendiga e gritou: É ela! É a única que pode parar isso! E com isso, o caos se instalou. Todos começaram a correr, gritos ecoando, enquanto Marcos puxava a Ana pelo braço. O que está acontecendo? O que ela sabe que eles querem? Ana virou-se para ele. Você não entendeu. Eles querem a Rosa de volta. Se descobrirem que você é irmão dela, será fatal. O desespero em seus olhos cortou seu coração. Enquanto eles tentavam se afastar, a mendiga lançou um olhar a Marcos, desesperado e penetrante. Você precisa decidir agora! O que você quer saber? A verdade pode te destruir! Marcos olhou para Ana, depois para a mendiga e, por fim, para os homens que se aproximavam. Perplexidade, pavor. O que ele faria? A verdade que poderia libertá-lo o aprisionava de maneiras que nunca poderia imaginar. A única certeza que tinha era de que não havia como voltar atrás. O peso de cada escolha se acumulava e ele sentia que em poucas horas sua vida mudaria para sempre. Mas então, o inesperado aconteceu. O homem de jaqueta de couro deu um passo em direção ao carro preto. Seu rosto contraiu-se em angústia. Ele gritou: Não, não! Eles não podem descobrir agora! E enquanto ele falava, a porta do carro se abriu lentamente, revelando uma figura conhecida. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a mãe de Marcos, mas aos olhos dele, ela sombria, como uma sombra do seu passado. Marcos, você não pode me seguir. Eu fiz escolhas que mudariam tudo. Ele olhou para ela, as palavras se perdendo na sua garganta. Mãe, o que você está fazendo aqui? A multidão agora tinha os olhos voltados para o confronto que ecoava entre os três. O choque nas expressões de todos era palpável, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Eu fiz o que tinha que fazer! Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas agora é você! Você que precisa tomar a decisão certa. E naquele instante, enquanto tudo girava ao redor de Marcos, ele sentiu suas crenças sendo esmagadas. E uma única pergunta ressoava em sua mente. Até onde você está disposto a ir para descobrir toda a verdade? O caos se intensificou. E agora Marcos sabia que o tempo estava se esgotando. Essa nova revelação mudava tudo. A verdade que ele buscava era mais complicada do que jamais imaginou. E agora, não era apenas seu futuro em jogo, mas o de todos ao seu redor. Marcos mal conseguia respirar, o coração acelerado e a mente em um turbilhão, enquanto Ana e a mulher que julgava uma mendiga revelavam uma verdade devastadora. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele mal podia processar o rosto familiar que sempre associara à segurança, agora manchado com lágrimas e desespero. Marcos, você não tem ideia do que eu fiz para te proteger. Seus olhos brilhavam, mas havia um pânico profundo. Ele estava ali, mas parecia mais uma sombra do que a mãe que ele conhecia.
Fui forçada a tomar decisões terríveis por causa da sua família. Antes que pudesse entender, um grito cortou o ar. Um homem do terno escuro, que havia saído do carro esportivo, gritou: "Rosa, você não pode ficar aqui mais tempo!" A multidão estava em alvoroço. Gritos, sussurros nervosos, tudo se misturava enquanto os olhares se trocavam, confusos e alarmados. "Rosa!" A pergunta escapuliu de seus lábios. Quem é Rosa? Ao ouvir o nome, a mendiga, ou melhor, a mulher que dizia ser sua irmã, se estremeceu. Olhando para Marcos, a expressão dela transbordava medo e tristeza. Eles não podem saber. Você precisa ir, Marcos. O que você não sabe? Ela começou a jorrar palavras, mas o homem de jaqueta couro interrompeu. Não, isso não é hora. Ele parecia mais desesperado do que nunca. Marcos, escuta. Sua vida está em risco. Eles sabem sobre você. Sabe o que sua família esconde. Ana exclamava, puxando-o pelo braço. O caos fluía. Mas para ele, o mundo parecia se dobrar em uma confusão quase insuportável. A mulher, sua irmã, começou a chorar. Desculpa, eu deveria ter te contado. Eu não queria que você estivesse envolvido em algo tão sombrio. E enquanto o vento uivava e o caos continuava, uma explosão ressoou. Um carro explodiu a poucos metros de distâncias. Chamas e detritos voando por todos os lados. O pânico se espalhou. Gente correndo. A multidão gritando. Todo o controle do lugar estava em jogo. Marcos se virou, atônito. O quê? O que foi isso? Ele mal conseguia entender o que acontecia. Mas não houve tempo para perguntas. Um dos homens interno avança. Um sorriso sinistro nos lábios. E em suas mãos havia um dispositivo. Você não pode escapar da verdade, Marcos. Está tudo conectado. É tempo de esclarecer as coisas. No meio do tumulto, antes que pudesse processar, a mulher, sua irmã, disse algo que cortou sua respiração. Você não é quem pensa que é. Sua mãe, ela fez mais do que traduziu palavras na sua mente. Você veio de uma linha de segredos e mentiras. E eu sou a peça que você sempre ignorou. As palavras dela eram como uma facada. Ele a encarou estupefato. Perdido em seus próprios pensamentos, a explosão parecia ter desnudado muito mais do que o caos ao seu redor. Os olhares de todos se voltaram para ele. Um medo palpável. A sensação de que havia algo mais profundo. Algo que estava desmoronando. Ana gritou. Marcos, não escute! Eles mentem! Você precisa acreditar em mim! Mas ele não sabia em quem acreditar. Era como se um véu estivesse se levantando, revelando um panorama obscuro de traições e mentiras que ele nunca imaginou que fizessem parte de sua vida. Enquanto as labaredas dançavam, outro homem apareceu, desta vez mais familiar. Era um velho amigo de Marcos, alguém que achava estar em um mundo completamente diferente. Estava na cidade apenas por acaso, mas ao ver a cena, se adiantou. Marcos, você está em perigo! Você precisa ir agora! A confusão, a adrenalina e a verdade pairavam pesadas no ar. O caos se intensificava, e a única certeza que restava era a incerteza. O que você vai fazer? A pergunta pairava entre eles, ecoando mais alto que os gritos. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade sobre si mesmo e sua família, agora que tudo estava prestes a desmoronar? O que mais ele ainda não sabia? Marcos mal conseguia respirar, o coração acelerado e a mente em um turbilhão, enquanto Ana e a mulher que julgava uma mendiga revelavam uma verdade devastadora. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele mal podia processar o rosto familiar que sempre associara à segurança.
agora manchado com lágrimas e desespero. Marcos, você não tem ideia do que eu fiz para te proteger. Seus olhos brilhavam, mas havia um pânico profundo. Ela estava ali, mas parecia mais uma sombra do que a mãe que ele conhecia. Fui forçada a tomar decisões terríveis por causa da sua família. Antes que pudesse entender, um grito cortou o ar. Um homem dos ternos escuros que havia saído do carro esportivo gritou: Rosa, você não pode ficar aqui mais tempo. A multidão estava em alvoroço. Gritos, sussurros nervosos. Tudo se misturava enquanto os olhares se trocavam, confusos e alarmados. Rosa? A pergunta escapuliu de seus lábios. Quem é Rosa? Ao ouvir o nome, a mendiga, ou melhor, a mulher que dizia ser sua irmã, se estremeceu. Olhando para Marcos, a expressão dela transbordava medo e tristeza. Eles não podem saber. Você precisa ir, Marcos. O que você não sabe. Um barulho estrondoso interrompeu seu discurso, como o rugido de um animal feroz. A porta do carro preto se abriu mais uma vez, e desta vez um homem alto e imponente saiu, seu olhar varrendo a multidão. Seu cabelo escuro e encaracolado desviava da gravidade da situação, mas os olhos dele eram frios como o gelo. Marcos, o que você está fazendo aqui? A voz era poderosa e cortante, e mesmo do outro lado da praça, ela ecoou como um trovão, fazendo todos se calarem por um instante. Quem é você? Marcos sentiu uma onda de confusão. O que você quer de mim? O homem avançou, suas feições mais familiares a cada passo. Ele sentia a bile subir pela garganta, um instinto de reconhecimento pulsando. Mas por quê? Eu sou Lucas, seu pai. O silêncio na multidão era ensurdecedor. Os olhares se cruzavam, cheios de incredulidade e temor. Marcos ficou paralisado, cada parte de seu corpo em confronto com o que acabara de ouvir. Aquilo não podia ser verdade. Sua mente gritava, lutando contra a realidade que desmoronava ao seu redor. Não, não pode ser! Ana exclamou, desferindo um passo à frente. Ele não é seu pai, ele é um monstro! As palavras de Ana pareciam desfazer a teia que começava a se formar. Mas o homem, Lucas, não recuou. Ele se virou para ela com uma expressão fria e desdenhosa. Você não sabe do que está falando, Ana. Ele então dirigiu-se a Marcos com uma intensidade que queimava. Você precisa entender a verdade. A sua mãe, Rosa, fez escolhas. E você? Você está mais ligado a isso do que imagina. Marcos estava em choque. Um círculo de confusão e dor o cercava. A mulher que dizia ser sua irmã, os conflitos entre Ana e Lucas. Tudo havia se tornado um emaranhado de verdades dolorosas. Ele precisava descobrir quem realmente era, mas as peças do quebra-cabeça pareciam cada vez mais longe de uma resolução. Neste momento tenso, uma explosão cortou o ar e a multidão quase parou, como se o tempo tivesse congelado. O carro que Lucas havia deixado para trás se incendiou rapidamente. Uma bola de fogo consumindo o veículo e criando uma onda de calor que fez todos recuarem. Gritos de desespero ecoaram, enquanto o carro explodia em chamas e estilhaços. A confusão reinava, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Marcos se virou para ver Ana, mas ela havia desaparecido na multidão. Ana! Deveria gritar, mas o medo congelava suas palavras na garganta. Ele olhou para a mendiga, sua irmã, com desespero. O que está acontecendo? Quem são eles? O que você não me disse? Você não tem ideia de como isso vai acabar! Ela gritava. Mas a voz dela estava abafada pelo tumulto ao seu redor. O pânico estava se espalhando. E, inesperadamente, Lucas começou a ficar mais próximo, como se a explosão o tivesse revitalizado. Eu posso ajudar você, Marcos.
Você precisa confiar em mim. Mas antes que pudesse reagir, a figura de um homem emergiu do caos. Era um rosto conhecido, uma figura antiga que havia dissipado na neblina das memórias, mas que agora estava ali, mais viva do que nunca. Marcos, você precisa correr. A verdade vem para você, ele gritou. E enquanto Marcos encarava aquele homem, uma sombra do seu passado, uma nova pergunta se formava em sua mente. Mas o que é a verdade? E até onde tudo isso irá me levar? E então, tudo se tornou um borrão à sua frente. A vida mudando da maneira mais inesperada. Marcos mal conseguia respirar. O coração acelerado e a mente em um turbilhão, enquanto Ana e a mulher que julgava uma mendiga revelavam uma verdade devastadora. Mãe? O que você está fazendo aqui? Ele mal podia processar o rosto familiar que sempre associara à segurança, agora manchado com lágrimas e desespero. Marcos, você não tem ideia do que eu fiz para te proteger. Seus olhos brilhavam, mas havia um pânico profundo. Ela estava ali, mas parecia mais uma sombra do que a mãe que ele conhecia. Fui forçada a tomar decisões terríveis por causa da sua família. Antes que pudesse entender, um grito cortou o ar. Um homem dos ternos escuros, que havia saído do carro esportivo, gritou. Rosa, você não pode ficar aqui mais tempo! A multidão estava em alvoroço. Gritos, sussurros nervosos. Tudo se misturava enquanto os olhares se trocavam, confusos e alarmados. Rosa? A pergunta escapuliu de seus lábios. Quem é Rosa? Ao ouvir o nome, a mendiga, ou melhor, a mulher que dizia ser sua irmã, se estremeceu. Olhando para Marcos, a expressão dela transbordava medo e tristeza. Eles não podem saber. Você precisa ir, Marcos. O que você não sabe? Um barulho estrondoso interrompeu seu discurso, como o rugido de um animal feroz. A porta do carro preto se abriu mais uma vez, e desta vez, um homem alto e imponente saiu, seu olhar varrendo a multidão. Seu cabelo escuro e encaracolado desviava da gravidade da situação, mas os olhos dele eram frios como gelo. Marcos, o que você está fazendo aqui? A voz era poderosa e cortante, e mesmo do outro lado da praça, ela ecoou como um trovão, fazendo todos se calarem por um instante. Quem é você? Marcos sentiu uma onda de confusão. O que você quer de mim? O homem avançou, suas feições mais familiares a cada passo. Ele sentia a bile subir pela garganta, um instinto de reconhecimento pulsando. Mas por quê? Eu sou Lucas, seu pai. O silêncio na multidão era ensurdecedor. Os olhares se cruzavam, cheios de incredulidade e temor. Marcos ficou paralisado, cada parte de seu corpo em confronto com o que acabara de ouvir. Aquilo não podia ser verdade. Sua mente gritava, lutando contra a realidade que desmoronava ao seu redor. Não, não pode ser! Ana exclamou, desferindo um passo à frente. Ele não é seu pai, ele é um monstro! As palavras de Ana pareciam desfazer a teia que começava a se formar. Mas o homem, Lucas, não recuou. Ele se virou para ela com uma expressão fria e desdenhosa. Você não sabe do que está falando, Ana. Ele então dirigiu-se a Marcos com uma intensidade que queimava. Você precisa entender a verdade. A sua mãe, Rosa, fez escolhas. E você está mais ligado a isso do que imagina. Marcos estava em choque. Um círculo de confusão e dor o cercava. A mulher que dizia ser sua irmã, os conflitos entre Ana e Lucas, tudo havia se tornado um emaranhado de verdades dolorosas. Ele precisava descobrir quem realmente era. Mas as peças do quebra-cabeça pareciam cada vez mais longe de uma resolução.
Neste momento tenso, uma explosão cortou o ar e a multidão quase parou, como se o tempo tivesse congelado. O carro que Lucas havia deixado para trás se incendiou rapidamente, uma bola de fogo consumindo o veículo e criando uma onda de calor que fez todos recuarem. Gritos de desespero ecoaram, enquanto o carro explodia em chamas e estilhaços. O pânico se espalhava, e as pessoas começavam a correr em todas as direções. No meio do caos, um homem de terno negro emergiu do veículo em chamas. Ele aparentava não ter se ferido, mas um olhar sombrio dominava seu rosto. "Marcos, você não deveria estar aqui!" Ele gritou, sua voz dominando o barulho da multidão. Algo estava errado. Era um ex-colega de trabalho, mas o rosto dele parecia mais pálido do que nunca. Você está vivo?" Marcos gaguejou, sentindo que a realidade estava prestes a desmoronar mais uma vez. "Exatamente. E isso é a última coisa que você precisava descobrir." O homem, com um sorriso torto, começou a se aproximar. "A verdade não é o que você imagina, e essa família é uma farsa." As palavras dele abalaram Marcos e a confusão tomou conta novamente. "O que você quer dizer com isso?" O homem fechou o braço ao redor de Marcos, de maneira possessiva. "Você é muito mais do que apenas um recebedor de fortuna. Você é uma peça crucial em um jogo muito maior." "Do que você está falando?" Marcos tentava se desvencilhar, mas a presença ameaçadora do homem o prendia. "Seus pais não são quem você pensa que são. Você é a chave." O homem anunciou, e nesse momento, o chão sob os pés de Marcos desabou. Ele olhou para a mendiga, sua irmã, que agora tinha uma expressão que misturava desespero e compreensão. "Você precisa decidir rápido. O que você quer saber, Marcos?" As chamas ao fundo subiam, e naquele instante uma nova verdade começou a se revelar. Você não é apenas um milionário perdido. Você é o herdeiro de uma linhagem que não deve ser descoberta. Os empresários, aqueles que parecem amigos, não querem que você saiba. Marcos sentiu um frio na espinha. Ele precisava de respostas. Só que agora, tudo estava mais complicado do que nunca. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade sobre si mesmo? E quando a fumaça dos acontecimentos se assentasse, o que mais estaria escondido sob a superfície? Marcos estava paralisado. O homem que se dizia seu pai, Lucas, fez sua mente girar. Ele queria acreditar que era uma mentira. Não pode ser! Ele sentiu o mundo ao redor começar a desmoronar. As chamas dançavam atrás deles, mas tudo o que ele conseguia ver era a imagem de Lucas, a figura sombria do pai que ele nunca soubera. Você tem que entender, Marcos. Há segredos que nunca deveriam vir à tona. Lucas gritou, sua voz penetrante se perdendo no clamor da multidão. Marcos olhou para a mendiga, sua irmã. O medo estampado em seu rosto o atingiu como um soco. Rosa, é verdade! Ele é nosso pai? Ela hesitou, a respiração pesada, antes de afirmar. Sim, mas não é o que você pensa. Ele não é quem você acha que é. Nesse momento, um estrondo cortou o ar. A multidão, já agitada, fez uma pausa, os rostos virando-se em direção à direção da explosão. O carro que havia explodido havia deixado um rastro de destruição. E agora, um novo grupo de homens surgiu entre a fumaça. Eram todos vestindo terno preto, mas suas intenções eram muito mais sombrias do que as da elite financeira. Eles se acercaram apressadamente, seus rostos impassíveis e olhos frios, como se estivessem prontos para matar.
Deixa a garota! Um deles gritou, apontando para Rosa. O coração de Marcos disparou. Ele precisaria protegê-la. O que vocês querem com ela? Ela é a chave do que buscamos. E nós sabemos que você está ligado a isso. Um dos homens avançou e, de repente, a realidade caiu sobre Marcos como um balde de água fria. Não era apenas uma disputa familiar. Havia algo muito maior em jogo. Marcos, eles querem a verdade. Não podemos deixá-los levá-la. Ana gritou, puxando para trás. As chamas atrás deles aumentavam e a tensão no ar era palpável. É tudo uma armadilha! Rosa pediu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Traga a verdade e eles não pararão. A cena se tornava cada vez mais caótica. Ele sentiu seu sangue ferver. Mas tudo mudou em um instante. Um tiro ecoou, o som perfurou a confusão e sua visão se fixou em Rosa, que caiu no chão. A imagem dele a ver despencando foi como uma lâmina em seu coração. Não! Ele gritou, pulando em direção a ela. O mundo em volta dele claudicou. Ana, Lucas, aqueles homens, tudo desapareceu em um turbilhão. Ao ver a irmã no chão, a força a abandonou. Ele a segurou em seus braços, o sangue vibrante contrastando com a palidez de seu rosto. Rosa! Ele gritou, a voz incontrolável. A multidão estava em estado de choque e todos se viraram para ele, atônitos. Ela olhou para ele, o desespero em seus olhos. Você precisa saber, Marcos! Ela tentou falar, mas o fôlego falhou. A dor do que estava acontecendo retorcia seu estômago. Fique comigo, você vai ficar bem! Ele implorou, a própria esperança se desvanecendo. Antes que pudesse desmoronar, um dos homens que estava na multidão mais uma vez gritou: ele não pode saber a verdade! Adoeça! Ele acenou com a mão e, em seguida, outro tiro foi disparado. Marcos se jogou para o lado, protegendo Rosa, mas a operação era em vão. O barulho do disparo se misturou à agitação da população. E, antes que Marco pudesse se levantar, o caos se instalou novamente. A multidão se separava, enquanto soldados de terno escuro se aproximavam, como se o mundo estivesse sendo separado em lados opostos. Ele sentiu que o próprio chão parecia tremer. Então, uma figura conhecida emergiu da fumaça. Era alguém que ele não esperava ver. Ana, não! Foi a última coisa que ouviu enquanto um barulho ensurdecedor ecoava ao seu redor. Tudo parecia girar. O tempo parou. Os papéis se moviam e a verdade, a dura verdade, se revelava com um estalo. Aquela mulher que ele amava e que o fazia questionar tudo, tinha uma conexão com tudo isso. Era tudo uma cena armada, um estratagema cuidadosamente elaborado. A realidade pesada caiu sobre ele. Quem é você realmente, Ana? Ele sussurrou, os medos e as emoções colidindo em seu peito. Naquele momento, a única coisa que restava era a confusão. Ele precisava saber, mas ao mesmo tempo, o caminho à frente era uma armadilha. Qual seria o custo de saber a verdade? E em meio ao silêncio, precipício daquela batalha, a dúvida pairava no ar. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir quem realmente era? Marcos estava paralisado. A realidade ruía sob seus pés. Rosa, sua irmã, estava caída. O sangue manchava seu vestido. A cena era um pesadelo. Ele segurava a cabeça dela em suas mãos, a vida escorrendo entre os dedos. Não, por favor, não! Ele implorou. O pânico tomou seu corpo, um nó na garganta quase o sufocando. Ana, perto dele, gritava, mas as palavras pareciam distantes, ecoando em um vazio. Você não pode deixá-la ir!
Ana se virou para Lucas, seu olhar cheio de fúria, como se pudesse queimar o homem com os olhos. Você é um monstro! A multidão estava em tumulto, murmurando, alguns chorando, outros gritando. A tensão era palpável. Marcos, precisamos sair! Eles virão atrás de nós! O aviso de Ana cortou a confusão como uma faca. Venha! Mas o que poderia ser mais importante do que sua irmã? Ele olhou para Rosa, seus olhos se desfazendo em lágrimas. Você vai ficar bem. Só precisa acordar. Aquele momento parecia um filme, uma luta inútil contra a realidade. O corpo dela ficou frio em seu colo, e ele sentiu uma parte de si mesmo despedaçar. Um dos homens em terno escuro se aproximou, seu olhar monstruoso. É hora de você saber a verdade, Marcos. A vida que você leva não é real. Rosa, ela está atrelada a tudo isso. A expressão dele era fria como gelo, mas a confusão misturava-se com raiva nas veias de Marcos. Calem-se! Ele gritou, e a voz de Marcos ecoou como um trovão. Eu não quero saber mais nada! Minha irmã precisa de ajuda! E num impulso, ele se levantou puxando Rosa para perto de si. Mas o homem de terno não recuou. Você não entende. Sua mãe fez escolhas. E agora você é parte dessa história. A linhagem que você herdou é mais do que fortuna. Marcos sentia a mente girar. O tempo tinha parado. A dor dentro dele se transformava em uma tempestade. Basta! Ele gritou. E em um instante, tudo se bagunçou mais uma vez. Um novo barulho cortou o ar. Um ruído estrondoso. O carro que havia explodido antes agora estava consumindo o ambiente, e um clarão iluminou a cena mais uma vez. A fumaça tomou conta do que estava à sua volta. Confusão, desespero. Marcos, Ana gritou, puxando-o. Agora, precisamos ir. Usando a força que tinha, ele se levantou, um braço envolvendo Rosa. A multidão começava a dispersar, as pessoas se afastando do caos. Vamos! Enquanto partiam, algo dentro dele se acendeu. A verdade! Ele gritou mais para si mesmo. Eu preciso buscar a verdade. Enquanto eles corriam, as sombras do que estava para vir se formavam. Ao longe, sirenes podiam ser ouvidas. Uma armadilha estava se fechando ao redor deles. Mas a esperança hesitante ainda brilhava em meio à escuridão. Rosa ainda estava ali, mesmo que a luta estivesse longe do fim. Um novo capítulo começava, o destino se desenrolando diante de seus olhos. E enquanto a confusão se dissipava ao fundo, ele sabia que precisava enfrentar o que estava por vir. Ele não podia sair daquele caos sem descobrir o passado de sua família. A linha que os conectava estava mais próxima do que jamais imaginou. O peso da história de sua família pairava como uma sombra. O que mais iria descobrir? E quando a névoa finalmente assentar, a verdade que ele tanto procurava ainda o aguardava. Antes de se despedir, eu preciso de você. Agora é a sua chance de se juntar a nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é fundamental. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.